Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Investidor em Foco, o podcast de investimentos do Itaú Personalité. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho, dia de aula sobre estratégia de investimentos no quadro Qual o Plano, Professor? Já Martim Iglesias estará por aqui. Antes disso, a gente passa pelo que é de mais importante na economia em relação aos investimentos hoje. Kleber, tudo bem? Tudo bem, Rei, e você? Bom dia. Bom dia, tudo certo. Kleber, o Banco Central... Quem já está ouvindo a gente, desculpa te cortar, Rei, quem já está ouvindo a gente, realmente fica o convite aí, porque hoje a aula do professor vai ser muito importante, hein? Verdade, verdade. Até para fazer com que os investidores entendam melhor algumas coisas que a gente fala com frequência por aqui, né, Kleber? Exatamente. Perfeito. Bom, antes de chamar o professor, queria trocar dois assuntos com você aqui. O Banco Central disse que vai flexibilizar regras para a tomada de empréstimos de pequenas e médias empresas, incluindo a permissão de demissões de até 50% dos funcionários. Nas regras anteriores, quem utilizasse a linha de crédito não poderia demitir. É uma medida um tanto quanto polêmica essa, hein? Olha, eu acho que ela é polêmica e a gente não fica emitindo muita opinião aqui, mas sinceramente é uma medida positiva, né? Porque o fato da empresa, é lógico, né, tomar o empréstimo, não necessariamente faz com que ela tenha a capacidade de conseguir manter todos os seus funcionários, né? O empréstimo para pagamento de contas tem como objetivo também a manutenção da folha de pagamento, mas dependendo da realidade da empresa, do setor, às vezes a queda de faturamento ela é tão grande, o endividamento já existente da companhia é tão alto e a falta de demanda que existe faz com que às vezes fique inviável e até insustentável manter todos os funcionários, né? Então, para se ter uma ideia de números, a gente teve disponibilizado para essas pequenas e médias empresas, agora estendendo-se a empresas que têm faturamento de até 10 milhões mês, elas podem tomar o empréstimo desde o mês de abril. 40 bi foram colocados à disposição e até agora só 2 foram utilizados. Muito porque essas regras elas acabam realmente limitando muito a possibilidade da empresa, a empresa ficar engessada, a empresa acaba ficando engessada depois, né? Então é uma medida, sim, polêmica do ponto de vista de que, poxa, mesmo com uma ajuda, a empresa pode acabar fazendo um número de demissões alto, né? Porque ela pode demitir até metade do seu quadro. Ao mesmo tempo, vamos para analisar que algumas empresas talvez tenham que fechar e mandar 100% embora, né? Então, é aquilo que a gente vem falando sempre, né? Todas as medidas e tudo que vem sendo feito sempre vai ter que se colocar numa balança e ver o que a gente teria de prós e contras em cada uma das medidas, né? Tudo muito novo, sim, né? A gente tem medidas sem precedentes sendo tomadas por uma pandemia e por uma situação também desconhecida, né? Então, sem dúvida que ela pode acabar, sim, fazendo com que as empresas, mesmo tomando empréstimo, demitam seus funcionários, mas vamos olhar pelo lado de que muitas empresas vão conseguir não demitir por causa do empréstimo. Sim, algumas empresas talvez que vão ter que diminuir de tamanho para continuar abertas também, né? Isso acarreta automaticamente em ter que reduzir o quadro de funcionários e com essa linha de crédito, talvez, em vez de fechar, elas reduzam o seu tamanho. Perfeitamente. Isso a gente tem percebido, né, Kleber? É só olhar próximo da sua casa, ou quem mora em ruas que tem comércio, percebe claramente já o fechamento de algumas. Tem uma loja aqui pertinho da minha casa, na quadra ao lado, que é uma loja que trabalha com material de construção e tal. Eles tinham eles ficavam numa casa bem grande
e eles acabaram de mudar para uma que tem a metade do tamanho, ou seja, é um exemplo claro de uma empresa que precisou diminuir para continuar aberta, né? Exatamente. A gente tem realmente um desafio enorme aqui nos próximos meses para torcer para que a maior parte das empresas pequenas, médias, os pequenos comércios consigam se manter abertos, né? Por mais que existam os desempregos e as demissões, a atividade econômica voltando, se as empresas estiverem abertas, elas vão recontratar os funcionários, né? Elas vão colocar os funcionários de novo para dentro do quadro. Então, a empresa precisa estar saudável, como você bem sempre fala, né? O país tem que estar saudável para a economia ficar saudável, e isso, obviamente, é para as empresas também. É verdade. Bom, antes da gente conversar com o professor e começar a nossa aula, algum destaque para o comportamento dos mercados na manhã dessa terça-feira? Bem rapidamente, sim, a gente teve alguns acontecimentos que vêm ajudando, tá? O índice Bovespa acabou de abrir aqui, tá? Agora são 10h21, ele segue agora com alta de 1,17. O dólar vai caindo aí aproximadamente 1,5%, abaixo dos R$ 5,30. O Ibovespa já beira aí os 90 mil pontos, né? Quem diria que a gente teria uma recuperação tão forte num prazo tão curto, apesar da economia ainda ter muito a recuperar. Os índices de ações, né, e os papéis das empresas têm conseguido realmente uma boa recuperação. Basicamente, o que a gente teve hoje foi uma continuidade daquele otimismo com a reabertura das atividades econômicas na Europa, em boa parte dos Estados Unidos, com parentes com relação às tensões dos protestos nos Estados Unidos, que podem trazer, sim, alguma preocupação ao longo do dia, se for necessário uma intervenção militar ou utilização de forças armadas nos Estados Unidos para algumas cidades que estão sofrendo com os protestos, né? Além daquela tensão entre China e Estados Unidos, que ali ficou adormecida, né, com o discurso do Trump, mas a qualquer momento a gente pode ter algum problema. Isso está deixado de lado. A Alemanha, trabalhando por um novo pacote, também vem fazendo com que os índices na Europa se fortaleçam. A Alemanha vem subindo aí mais de 3% hoje, com esse novo pacote, segundo novo pacote de estímulos que vem sendo negociado pela chanceler Angela Merkel. E a gente tem o petróleo, né, que foi aí o patinho feio também dos mercados, né? Uma pedra no sapato para os investidores nos últimos meses, mas de 15, 20 dias para cá, a gente tem tido uma melhora muito boa. Hoje ele vai sendo negociado com alta de 2%, acima dos $36 o preço do barril nos Estados Unidos. Lembra que a gente falou que ele ficou negativo nos Estados Unidos, né? Sim, sim. Chegou a ser negociado abaixo dos $20 no mercado à vista, o mercado futuro chegou a ficar negativo. E isso por quê? OPEP e Rússia negociam uma postergação da redução de produção do petróleo, né, dada a baixíssima demanda, e a Arábia Saudita também anunciou que pelos próximos 3 meses vai continuar também contendo ali a sua produção. Então isso tem ajudado bastante o mercado de óleo e gás, e naturalmente a gente tem aí reflexo nas companhias ligadas ao petróleo, como Petrobras, que já passa dos R$20 de novo, sobe 1,60 hoje. Petrobras chegou a bater menos de R$12, viu, Rê, no mês de março. Então, nossa, você vê aí foi muito forte o tamanho impacto, da recuperação. Né? Uhum. Sim. Então tá, Kleber. Gente, vocês têm ouvido muito aqui no podcast, também nas lives que o Personalité tem feito diariamente, a gente mencionar sobre mudanças nas estratégias dos produtos de investimento para diminuir perdas que uma crise como a que a gente vive hoje traz. Então, hoje a nossa aula será sobre isso. Bem-vindo, professor Martim. Oi, bem-vindo, bom dia, Renata, bom dia, Kleber, e bom dia a todos os que nos ouvem. Bom dia, professor. Bem-vindo de novo. Valeu. Martim, um gestor de um produto de investimentos pode atuar de diversas maneiras, dependendo do objetivo que ele tem para aquele investimento. E, entre essas estratégias, existe a passiva e a ativa. Vamos começar explicando a diferença entre elas? Muito bom, porque essa é uma das maiores disputas no mundo das finanças, sabe? Remete a uma questão muito interessante, que é uma hipótese que chama a hipótese de eficiência de mercado, que foi desenvolvida com a ajuda de muitas pessoas no mercado financeiro, várias delas chegaram a ganhar o prêmio Nobel, mas sempre a partir dos trabalhos de uma pessoa bem jovem, um jovem matemático francês chamado Louis de Bachelier,
num trabalho que ele publicou em 1900 chamado Teoria da Especulação. Esse trabalho ficou esquecido por muitas décadas na biblioteca de uma universidade de Paris. Tá? Nesse trabalho, o Bachelier, que hoje é conhecido como o pai das finanças matemáticas, descobriu que as ações seguem um movimento aleatório, parecido com o movimento browniano de algumas partículas. Ou seja, segundo a conclusão dele, era impossível determinar o preço de uma ação no futuro, né? Ou seja, é impossível saber quanto vai valer alguma ação no futuro. Algumas décadas depois, né, após a redescoberta dos trabalhos de Bachelier, né, 2 prêmios Nobel, né, que ganharam o prêmio posteriormente, né, Samuelson e Fama, detalharam que esse movimento aleatório, que no fim das contas resulta na possibilidade de determinar quais ativos vão valorizar-se ou desvalorizar-se, ele baseia-se no fato de que as ações e outros ativos, inclusive, são movidos por notícias e as notícias são, por natureza, imprevisíveis. E, por consequência, o movimento dos ativos também é imprevisível. Então, a lógica deles é a seguinte: toda vez que acontece algo novo, o mercado trabalha, faz suas contas e incorpora isso no preço dos ativos, né, das ações, que podem ter se valorizado ou desvalorizado por causa da notícia. Né? Mas a notícia sempre é imprevisível. O mercado é considerado eficiente se as notícias são incorporadas aos preços de forma rápida e precisa. A conclusão toda aqui, Renata e Kleber, é que se essa teoria está certa, né, e já vamos ver que tem grandes problemas, é impossível encontrar distorções de preço, ou seja, seria impossível encontrar uma ação barata para comprar ou uma ação cara para vender, já que tudo está incorporado no preço, né? E aí a única forma de ganhar no mercado de capitais seria no longo prazo, para aproveitar os prêmios de risco do mercado, desde que num portfólio bem diversificado, preferentemente atrelado a um índice, como o índice Bovespa, já que não é possível selecionar ações específicas ganhadoras, né? Bom, esse trabalho aqui é bastante controverso, tá? Mas é uma teoria muito importante, muito relevante, permitiu enormes avanços aí nas finanças. Agora, não tem como negar, né, que o mercado nem sempre se comporta de forma eficiente. Pelo contrário, às vezes é muito ineficiente, às vezes chega a ser irracional. Muitas vezes não consegue precificar os eventos corretamente, está sujeito a outras coisas que não a precisão matemática, como as emoções, o medo, a ganância, todos os vieses sobre os quais nós já falamos, né? Então, se isso é verdade, então a consequência é que sim, em diversos momentos do mercado, encontrar ativos com preços distorcidos. Alguns baratos, que vale a pena comprar, outros caros que vale a pena vender. E é exatamente isso que a gestão ativa tenta encontrar, né? Ou seja, através procurar essas distorções de preço e através ou da seleção de ações, que é chamada também de stock picking, ou no market timing, ou seja, na tentativa de encontrar momentos certos de entradas e saídas no mercado, tentar aproveitar distorções de preços. Acho que é nessa linha. Então, a gestão passiva, uma lógica de que é impossível encontrar distorções, e a gestão ativa, uma lógica de que é possível, sim, explorar essas distorções, viu, Kleber? O professor, por isso que eu falei no começo que era importante quem começou a ouvir o episódio de hoje aguardar para esse bate-papo, porque esse momento que a gente está vivendo é fundamental a gente falar sobre isso, né? A gente está vivendo exatamente um momento em que isso vem à tona por todas essas movimentações de notícias, distorção de preço, os gestores ativos tentando pegar exatamente essas distorções, essas variações, né? Exatamente, Cláudio, é isso mesmo. Nesse momento são vários elementos que suportam a gestão ativa. Eles estão muito presentes no mercado, né? Um evento como o coronavírus, para começar, é praticamente impossível de ser precificado corretamente, dada a sua imprevisibilidade, dado o fato de que não é um evento econômico, é um evento de saúde. Portanto, a ideia de transferir corretamente a notícia aos preços, às cotações, não tem como ser verdadeira, né? Não é como a divulgação de um resultado de uma empresa, a mudança de taxa de juros, que o mercado consegue precificar de alguma forma mais correta. E aí soma-se a tudo isso o fato de que tem aparecido muitos vieses comportamentais, né? Já falamos sobre aversão a perdas, miopias, aversão a arrependimento, ou seja, a questão de selecionar ativamente as ações e até os setores, nesse momento parece ser muito, muito importante, né, Renata?
Bom, Martinho, eu ia chegar nesse ponto que você estava falando da questão das ações, do momento e tudo mais. Falando nisso, temos no Itaú já a recomendação para o mês de junho, ela já está no ar, e queria abordar um pouquinho com você como é que essa recomendação para investimentos vem em renda variável. Há um tempo atrás, a preferência ela migrou para multimercados por causa da turbulência toda que a Bolsa vinha sofrendo e tudo mais. Como é que vocês estão enxergando o mês de junho para renda variável, levando em consideração coisas que a gente traz todos os dias aqui no podcast, como hoje o Kleber falando da Bolsa já chegando aí nos 90 mil pontos, coisa que não se imaginava que acontecesse tão rápido até. Sim, não, temos recomendação. Ontem, inclusive, fiz uma live com o Vitor Vietti sobre a recomendação para o mês de junho, e ela está incorporando essas questões aqui de gestão ativa de uma forma muito clara, tá? Então, os multimercados, por definição, têm uma lógica de gestão ativa, ou seja, tentam se posicionar em diversos mercados, entrando e saindo. Na parte de renda variável também, nós estamos priorizando fundos de gestão ativa, como, por exemplo, o Momento 30, que ele é o nosso o principal produto recomendado no momento, e ele busca uma seleção de ações, né, através não só de análise quantitativa, mas também de análise investigativa, né? Então, nós sabemos que haverá setores claramente favorecidos com a atual situação, né? Podemos citar o e-commerce, podemos citar setores de tecnologia de transmissão remota. Sabemos que também haverá empresas vencedoras, mesmo em setores que a princípio não são beneficiados pela situação, né, mas que por sua qualidade na gestão, por sua solidez financeira, provavelmente vão sair ganhadoras de algum movimento de consolidação de alguma indústria, né? Então, nesse momento, fazer tanto a escolha específica de ações, né, feita por um gestor experiente, né, como também trabalhar bastante bem essa questão do market timing, do momento de entrada e saída no mercado, através de bons multimercados, faz muito sentido, e isso que a gente está priorizando esse mês na nossa recomendação, viu, Kleber? Muito bom, professor, e a gente lembra a todos que na semana que vem a gente vai ter um episódio para falar exatamente sobre a recomendação, explicar como ela funciona, como é o processo, como os profissionais montam realmente as estratégias e as teses, os temas para poder construir a recomendação de investimentos aqui, viu, professor? Muito bom, Kleber. A gente às vezes fica falando nisso, né, Martim, mas nem todo mundo que está acompanhando esse mercado, que está investindo, que acompanha os conteúdos, entende o trabalhão que tem por trás de trazer uma recomendação e dizer para os investidores, olha, se a gente puder dizer para vocês onde investir, a gente diria para vocês fazerem isso aqui. Tem todo um processo gigante por trás, né? Então, por isso, a nossa ideia é trazer, na semana que vem, um episódio só sobre isso. Fiquem todos atentos. Renata, acho que a questão é essa mesmo. Sim. O trabalho é importante, tem muita gente trabalhando para gerar a melhor recomendação e, obviamente, tem que estar suportado também por uma oferta de produtos muito ampla, né? Ou seja, a gente tem que ter produtos que sejam adequados a cada um dos momentos econômicos, a cada um dos momentos de mercado. Então, nós temos mais de 400 produtos disponíveis para os nossos clientes, e a gente faz a seleção baseada exatamente naquela lógica de encontrar os produtos que serão mais beneficiados com a situação do momento. Maravilha, professor. Nos encontramos na aula da semana que vem, então. Tá bom, até a semana que vem, então. Muito obrigado, Rê. Muito obrigado, professor. Kleber, até amanhã. Até amanhã, valeu. Pessoal, nos encontramos amanhã de novo. Não percam a live de hoje às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Itaú Personalité. Sigam também as nossas redes sociais. Até amanhã, fiquem bem, fiquem em casa, usem máscara, fiquem protegidos. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.